Tá uma posição aqui que ainda não teve o roque de alas opostas ainda, né? A posição está se encaminhando para que isso aconteça. Então aqui é lance das pretas. É, aqui foi uma abertura siciliana. A siciliana é uma das que mais acontece roque de alas opostas. Se você jogar é, da maneira, né, que a posição perde os dois lados, né? Mas o que não acontece algumas vezes. E aqui, o que acontece? Como você está na posição de rock de alas opostas, preparando para isso, é muito importante você ter um controle central. E uma outra coisa importante é que você evite avançar os seus peões. Por que, que você tem que evitar avançar seus peões? Isso aqui é um ponto importante, algo que muita gente não sabe, eles acabam fazendo esse erro. E isso facilita muito a vida do seu adversário. Quando você avança peões, você gera pontos de contato. Por exemplo, aqui já foi avançado o peão de A3. Então aqui ele já gerou um contato em B4. E quando você tem pontos de contato, você dá um tempo para o seu adversário atacar mais rápido. Então toda vez que você faz isso, né, que você é, deixa esse ponto de contato, deixa essa facilidade na posição, é, faz com que o seu adversário consiga é, ter mais, um tempo a mais na posição. Como assim um tempo a mais? Por exemplo, se esse peão tivesse em A2, para eu conseguir atacar ele, eu teria que avançar duas casas do peão para conseguir um contato. Como esse peão já está aqui, eu ganhei um lance para fazer o contato. Exatamente o que o Victor falou, né? Não mexer na ala que está sendo atacada. E é isso que o Kasparov fez na posição. Ele jogou aqui B4. O Kasparov está de pretas. Veio a captura, cavalo captura. E veio aqui G4. Você percebe que o jogador de brancas está vindo para cima antes mesmo do Kasparov rocar. Ele jogou bispo B7, desenvolvendo o bispo, e G5. Cavalo D7 foi jogado aqui. E H4. Veio o cavalo C5, passando peça para o ataque. Lance bem instrutivo. E rei B1, tirando o rei da coluna C. Jogou torre B8, trazendo peças para o ataque. H5. E aqui é o lance que mais surpreende na posição. É um lance que causa até um certo espanto, né? Quando você vê o lance que foi feito aqui pelo Kasparov, que foi o rock curto. E você vai falar, mas poxa, André, tá vindo dois peões juntos aqui na posição, atacando bem fortes, né? E joga rock curto, né? Parece até um pouco estranho o lance. Né? Parece estranho, mas quando você conhece partidas de rock de alas opostas e você vê os recursos que são utilizados, você consegue aproveitar muito bem essas posições. Então, nesse momento aqui, o que aconteceu foi o seguinte: ele tem planos de conseguir fazer um bloqueio. Por exemplo, se jogar H6, a gente bloqueia com G6 e dificilmente vai conseguir abrir a posição o jogador de brancas. Até ele conseguir abrir a posição, a gente vai fazer alguma coisa desse lado aqui, que tem muita peça no ataque. Na partida jogou o lance G6. E aqui o lance H6 não é bom, tá? O lance H6 você começa a criar ideias de sacrifício na posição. Você gera um contato aqui na posição. Aqui ele fez um lance muito fino, uma ideia muito bacana de bloqueio, que é o lance bispo F6. Por que bispo F6? É... Certo. Aqui bispo F6, se capturar aqui, rei captura, e se H6, G6. E o rei está bloqueado graças ao peão camaleão aqui, tá? Por que peão camaleão? Porque é um peão como se fosse das pretas esse aqui, né? É um peão que faz a defesa, né? E melhor que um peão das pretas, né? Porque o peão das pretas poderia levar um sacrifício, né? Um peão desse aqui não leva sacrifício na posição. Então aqui ele jogou bispo F6, veio torre G1, bispo A8, abrindo aqui a coluna para a torre. O bispo em A8 não atrapalha ninguém.
Veio bispo G5 e bispo E5. Lances aqui como F4 tem ideias de cavalo por E4, bispo captura e dama C2 e a posição começa a ficar bem ruim para o jogador de brancas, tá? Então não fica muito interessante aqui a posição. Aqui veio G por H7, Rei por H7, e você percebe agora que o ataque das brancas ele está fracassando na posição. Parecia ser muito promissor, mas do nada ele teve dificuldades. Veio o cavalo B3, capturou aqui em C2, capturou em C5. Aqui, né, a ideia, só para explicar a posição, né, quando captura aqui em C2, né, se dama captura, torre por B3 e ganhamos um peão e está passando a torre aqui por B8. Então aqui ele teve que fazer o intermediário. E aqui, o intermediário do intermediário, né? Cavalo H3, cavalo A3, Rei A2, dama por C5. Aqui veio o cavalo A4. A posição tá bem cruel aqui na posição, né? Que acontece, jogou o cavalo A4, tá criando ameaça de torre por B2. Mas torre por B2 não funciona por causa que tem duas defesas. Ele jogou cavalo C2. Caso capture a dama, tem torre aqui mate. Aí veio o rei B1. E depois de dama A3, o jogador de brancas abandonou o Michael Adams, tá? A posição que ficou bem complicada. Eu até passei aqui alguns lances. Bem difícil aqui a forma como conseguiu seguir a posição. Se fosse continuar, né? Seria mais ou menos dessa forma aqui. E aqui ia ficar bem perdido o Michael Adams. Então ele abandonou depois do lance dama A3, tá? Essa aqui é uma partida bem dura, uma partida bem complicada, mas ensina algo muito importante aqui para você. Claro que a gente não vai saber jogar exatamente como o Kasparov joga dinamicamente, é um jogador de todos os tempos um dos mais fortes, né, quando se fala de dinâmica, né, junto com o Tal, mas essas ideias aí de você não avançar peões, de você também tentar controlar o centro, né, que foi o que esse bispo fez, de você tomar cuidado aí com a sua abertura de colunas, já te dá uma ideia bem bacana, né? Claro que isso aí não dá para usar muito em ritmo blitz, né? Igual o Erison tá falando. Em blitz não tem como você usar todos esses conceitos. Né? Blitz eu mesmo não, eu parei de jogar, igual eu jogava muito, né? Quase todo dia. Eu já parei faz mais de um mês, mais ou menos. Não tava vendo resultado. Então, só jogo Rapid agora, atualmente. Então, é difícil aplicar tudo isso em partida blitz, né? Começar a pensar em tanta coisa. Mas uma partida pensada, uma partida rápida, pode ser que você consiga aplicar bastante conceitos. E isso é muito, muito importante. Então, essa aqui é uma partida que eu acho muito interessante para você usar essas ideias de evitar o avanço de peões, tentar controlar o centro, buscar atividade de peças e neutralizar os ataques adversários. Então, se você tem essa ideia de não avançar os peões, geralmente você sempre tem um recurso de bloqueio, né? Esse recurso com bispo F6 foi muito bacana, recurso muito interessante. Diferente das brancas que tinham um peão aqui em A3, né? Estava aqui na posição, nesse momento aqui, um pouquinho antes, né? Quando começou aqui o lance B4. Aqui. Já tinha um ponto de contato. Então isso é um ponto que eu acho bem interessante para você avaliar na posição.